aqui. Então, eu vou dizer novamente, seja muito bem-vinda à nossa aula Jardim da Mente. Primeiro, eu quero parabenizar você, que no meio de muitas pessoas, você foi a pessoa escolhida para estar aqui, porque você se posicionou de forma diferente. Uma pessoa que se posiciona de forma diferente, a Jussiele está deixando o joinha aqui. Uma pessoa que se posiciona de forma diferente, ela vai ter um resultado diferente lá na frente. Primeiro, eu quero me apresentar, eu me chamo Cleide Franco e eu quero contar um pouco da minha jornada, para você entender que, às vezes, a gente olha para o nosso contexto atual. E quando a gente olha para esse contexto que a gente foi inserida dentro da nossa família, dentro dessa sociedade, como pai, mãe, a gente olha com os nossos olhares e aquilo que a gente vê, a gente não é agradável e às vezes a gente fala, nossa, essa vida que eu tenho não é legal. E ela vai perdurar por muito tempo na sua mente até que você venha combater essas crenças limitantes, introduzindo algo que vem da inteligência emocional. Mulher, durante muito tempo da minha trajetória, eu achava que a minha vida era só aquilo que eu estava vivendo. Uma vida de escassez, uma vida sem resultado financeiro, uma vida sem resultado espiritual. Por quê? Porque eu era constantemente sabotada dentro da minha mente, com os traumas do passado. E na grande maioria, quando a gente está inserida dentro de um contexto de igreja, a gente vai espiritualizar tudo. E hoje eu trouxe você aqui para falar algo para você. Não espiritualize aquilo que não é espiritual. Causas emocionais. Ela só é combatida dentro das bases, das diretrizes da inteligência emocional. E eu vou ficar focando muito nisso, porque durante muito tempo eu fui para o recurso da religião, achando que a religião ia me abrir possibilidades de mudar a minha vida. Mas como que a religião vai mudar a vida de alguém que desconhece o seu problema? A religião, ela não muda, ela não transforma a vida de alguém que, às vezes, tem as suas crenças embutidas lá interna, conflitos com o pai, com a mãe, e que precisa ser sanado de uma forma, com uma metodologia, precisa ser revisto isso. E dentro da inteligência emocional, eu descobri que aquele resultado que eu não tinha era porque eu não sabia, eu não tinha ferramentas para poder gerenciar a minha mente. E quando a gente não tem ferramentas para gerenciar a nossa mente, nós temos o hábito de espiritualizar tudo na nossa vida. E daí a gente tem um relacionamento com Deus, às vezes baseado nos nossos traumas, nas nossas dores, nas nossas mazelas. Era exatamente dessa forma que eu me comportava diante de Deus, como se Deus fosse ouvir uma oração de uma mulher e não se enxergava como filha. Não se enxergava como filha. A partir do momento que eu fui buscar ajuda na área intelectual, na inteligência emocional, eu fui fechar as brechas, eu fui descobrir o porquê que algumas coisas na minha vida não fluíam, o porquê que algumas coisas não iam para frente. E dentro dessa jornada, eu fui descobrir que eu guardava muito lixo emocional. Esses lixos emocionais que eu herdei, que chama crenças hereditárias, que foram herdadas da minha infância. E nós não somos uma página em branco. Nós nascemos, dentro da psicanálise, narra que nós herdamos na gestação. Olha como é forte isso. Na gestação, nós já herdamos os sentimentos da nossa mãe, que é passado pelo cordão umbilical. Ou seja, se a sua mãe, na sua gestação, nutre sentimento de tristeza,
de abandono, de escassez, de incapacidade, dentro desse cordão umbilical, você já está nutrindo esse bebê com as crenças. Então, nós já nascemos com isso. E isso é tão forte que quando, às vezes, tem determinadas mães que falam assim, eu não sei por que essa criança tem esse comportamento. Esse comportamento, às vezes, melindroso, de ficar querendo só o colo da mãe, às vezes é sentimento de abandono. E quantas das vezes esse adulto chega lá na fase adulta, não consegue discernir, porque ele está em ambientes que ele sempre tem um desconforto. Ele sempre tem um desconforto. Às vezes ele tem sentimento de não ser aceito, complexo de inferioridade. Tudo isso baseado no quê? Baseado na vivência do seu pai e da sua mãe, que introduziram dentro desse indivíduo as crenças hereditárias. Ouça bem o que eu vou falar, não é que o nosso pai e nossa mãe, eles nos deram aquilo que eles tinham de melhor, e o melhor que eles nos deram era aquilo. E às vezes, a gente vai levar para a nossa vida adulta comportamento que é do nosso pai e da nossa mãe, de uma forma truculenta, de uma forma agressiva, porque tudo lá na infância que você às vezes fazia para sua mãe não estava bom, para o seu pai não estava bom, às vezes dentro dessas tarefas a sua mãe falava para você, você não faz nada direito, tudo seu é incompleto, eu tenho que refazer. Às vezes você ouvia da sua mãe, menina burra, você não sabe fazer essa lição direito, você não vai dar nada. E quantas das vezes aquelas falas ficam guardadas dentro do nosso subconsciente. E lá na frente, a gente vai ter um comportamento de que não é capaz, de que não consegue. Ainda que a gente não lembre dessas falas, porque o nosso cérebro, ele tem duas formas de registrar. Ele registra de um forte impacto emocional. Quando a gente sofre um impacto emocional, isso gera uma crença. Isso fica guardado lá dentro. Algumas pessoas, o cérebro vai, para proteger ela vai esquecer dos traumas, das falas, ela vai esquecer dos abusos verbais, do xingamento. No meu caso, o meu cérebro, ele quis me proteger. Como que ele quis me proteger? Ele quis esconder, e durante muito tempo, na minha vida, eu esqueci da minha infância, muitas cenas da minha infância foram apagadas, por causa do impacto emocional. E dentro de algumas sessões terapêutica, sessão de coach, eu descobri dentro de sessões que esses impactos emocionais que estavam guardados veio na minha cena de uma forma bem visível. Para quê? Para eu acessar essas cenas e reeditá-las, dando um novo significado. Para você compreender, eu perdi meu pai com 11 anos, e quando eu perdi meu pai de uma forma brusca, vítima de um assalto, dentro da minha crença, o meu pai me abandonou. E eu senti aquele abandono. E o meu pai, ele era uma pessoa muito íntegra, muito honesta. Só que eu não via ele dessa forma. Eu via ele como um pai que me abandonou, um pai que não cuidou de mim. E dentro desse relacionamento paterno, eu fui transferir isso para a minha vida, com o meu relacionamento com Deus. Eu sempre me aproximava de Deus como um Deus que pune, um Deus severo, um Deus que te priva. Porque a origem do nosso pai e da nossa mãe, ela é a primeira referência divina que nós temos. E quando essa referência divina aqui na Terra, ela não supre a sua necessidade como filha,
Você vai levar isso dentro da sua esfera espiritual de relacionamento com Deus. E essas feridas, elas vão trazer um transtorno para a sua vida, não só material, porque junto com isso vem a crença de incapacidade e a crença de escassez, mas também num relacionamento disfuncional com Deus. E dentro dessa metodologia que eu aplico com as minhas alunas, com as minhas clientes, eu trabalho dentro de uma metodologia sistêmica, na qual a mulher não consegue ser feliz se ela não olhar para todas as áreas da vida dela. E quais são? 11 áreas, são 11 pilares. E dentro desses 11 pilares, a inteligência emocional vai te dar ferramentas para você gerir, para você identificar com clareza aquilo que te impede de ter uma vida espiritual plena, de ter um relacionamento familiar com seu esposo pleno, de ter um relacionamento a nível de amizade plena. Por quê? Porque essas ferramentas, elas vão ser aplicadas dentro da metodologia que até então eu desconhecia. Eu achava que ter uma vida boa era ter uma vida dentro da igreja, vivendo uma vida religiosa. Haja visto que uma vida religiosa não é ser uma vida de devoção com Deus, porque religião é uma coisa. E ter relacionamento com Deus é outra totalmente diferente. Eu queria sarar uma dor com algo que não era o bálsamo que ia trazer a cura. O que eu quero que você compreenda, mulher, que na sede das emoções, você vai obter resultado dentro das ferramentas certas. E essas ferramentas é a inteligência emocional que fornece para você. Porque no campo sentimental, que é no campo da alma, que é na sede das emoções, ela vai ser operada de forma consciente. Eu quero trazer para você uma analogia aqui. Como que você vai combater uma dor se você não identifica onde essa dor está? Qual vai ser a medicação que você vai administrar para ela? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Como que você vai sanar uma dor se você não sabe a causa, se você não sabe a origem, se você não sabe a ferramenta, se você não tem as bases? Como que você vai administrar isso? Não tem como, mulher. Porque na grande maioria, as ferramentas que a gente desconhece e que elas são eficientes para ressignificar, reeditar esses traumas, essas dores, nós não temos acesso dentro de alguns ambientes como igreja, por exemplo. Não temos. Nós estamos longe de ter uma escola que fornece saúde mental para as crianças, que trabalha na mente delas, para elas desenvolver suas habilidades, dons e talentos naturais que elas carregam. Não temos. E graças a Deus nós temos o recurso da inteligência emocional, dos terapeutas, dos coaches, das psicólogas, que pode aplicar essa ferramenta para a gente poder identificar qual é a causa, qual é a dor, qual é a fala, o que é que fizeram com você, o que é que como você entendeu. Porque existem várias maneiras de você interpretar. Existe a maneira certa, existe a maneira que você interpreta as coisas baseada na sua dor. E na grande maioria, na fase adulta, a gente só vai ver as coisas a partir da lente das nossas dores. E foi quando eu reeditei todas as cenas do meu passado, eu pude desenvolver o meu talento, o meu dom, habilidade,
eu descobri que aquilo que eu sofri serviu como ferramenta para hoje eu poder ajudar outras vidas, outras mulheres. Mulher, naquilo que você foi ferida, abusada, negligenciada, você pode ser uma ferramenta para ajudar outras mulheres. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem um áudio, acho que é o áudio da Juscelie. Tá aqui. Mutei. Então, mulheres, como que a gente vai guerrear na sede das emoções sem ferramenta? Como que você vai avançar? Como que você vai descobrir qual é a sua habilidade, qual é o seu dom, qual é o seu talento, o que você nasceu para fazer? Qual é o recurso natural? Você sabia que existe um recurso natural que toda mulher carrega, que foi o próprio Deus que depositou em você? Esse recurso natural se chama dom, talentos e habilidades. Só que 99% das pessoas estão com o seu destino comprometido porque desconhece aquilo que carrega, os seus dons, as suas habilidades naturais. E depois existem outras habilidades que você vai buscar como? Estudando, fazendo treinamentos, fazendo cursos. Mas todos os treinamentos, na sua grande maioria, vai te levar para a sua habilidade natural. Porque você sempre vai buscar, dentro da sua esfera profissional, aquilo que arde no seu coração. Na grande maioria, as mulheres estão por falta de sabedoria na função errada. Por isso que, na grande maioria, algumas mulheres, elas têm problemas na área financeira, porque elas não exercem aquilo que elas nasceram para fazer. Elas exercem uma função qualquer que elas acharam que, por causa de crenças, aceitaram determinadas funções, porque desconhece a sua habilidade, porque desconhece o seu dom, porque desconhece o seu talento. Eu queria colocar aqui uma arte que eu elaborei, que eu vou mostrar para você, que fala exatamente sobre isso. Se eu estou clicando aqui, mas eu não estou conseguindo ter acesso. Ó, estou clicando aqui. Eu vou mostrar para você, mulher, para você compreender aqui. Como que funciona a nossa mente. Nós temos dois hemisférios. O hemisfério direito é o hemisfério da inconsciência. Espera aí. Como que eu faço para voltar nessa outra tela, Wellington? Ó, eu coloquei aqui, volta lá na outra, só que eu quero tirar essas pessoas dessa parte. O outro, isso, volta lá no outro. Isso. O hemisfério direito do nosso cérebro, ele é responsável pelo inconsciente, sentimento, intuição, emoção e crença. Essa é a inteligência emocional. Ou seja, todo o impacto que a gente recebe na nossa infância, ele vai ficar guardado dentro desse hemisfério aqui, o hemisfério do lado direito. E no nosso hemisfério do lado esquerdo
é o hemisfério da consciência, do racional, do intelecto, da lógica e da memória. E quando esses dois hemisférios, eles não estão alinhados, o ser humano ele vai ter uma vida disfuncional, porque nós vivemos muito esse hemisfério aqui, ó, o hemisfério direito, que é o hemisfério das nossas emoções. Principalmente mulher. Mulher é muito intuitiva, mulher é muito emocional, e dentro desse hemisfério, da sede das nossas emoções, a gente sempre vai caminhar com essas questões. E quando essas questões elas não são identificadas, a gente vai entrar em ambientes e a gente não vai entender o porquê que a nossa vida não flui em algumas áreas. Porque dentro desse hemisfério direito, nós temos as nossas emoções, as nossas crenças, as nossas mazelas, os abusos, as mentiras guardadas lá no profundo. E isso vai interferir no hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da lógica, do intelecto. Eu lembro uma ocasião que eu estava dentro de uma sessão que eu via todo mundo naquela sala, preparados, inteligentes, e eu me sentindo uma pessoa inferior dentro daquele ambiente. Por quê? Porque eu não tinha ressignificado algumas questões, porque dentro do meu hemisfério, na sede das minhas emoções, eu ainda tinha questões que eu tinha que vencer. E hoje eu consigo ver nitidamente que alguns ambientes da minha vida não fluíram, foi porque eu não tinha entendimento para discernir a causa. Agora eu quero partir para outro. Aqui, ó. Esse slide. Assim como pensa a sua alma, assim é. Ou seja, se você pensa que você não é capaz, essa crença de incapacidade vai gerar um sentimento. Essa crença de incapacidade vai gerar uma ação. Aqui o livro de Provérbios está afirmando que assim como pensa na sua alma, assim é. A alma fala da sede das suas emoções. Ou seja, aqui não está falando se você pensar de forma errada ou não. É da forma que você pensa. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Mulher, qual é o pensamento que você tem acerca de você? Como que você se vê? Porque existe a forma como você se vê, existe a forma como Deus te vê. E aqui está falando nitidamente de identidade. Só que quando o livro de Provérbios fala, assim como pensa a sua alma, assim é. Ou seja, se você tem uma visão deturpada, uma visão disfuncional acerca de quem você é, se você se vê como uma fracassada, assim como pensa a sua alma, assim é. Por isso que dentro desse livro de Provérbios, se você não identificar quem é você, que tem a ver com a sua identidade, e essa identidade, ela se revela a partir de um relacionamento com Deus, porque é o próprio Deus que às vezes vai revelar para você. Por isso que eu junto o autoconhecimento com a espiritualidade. Mulher, eu quero trabalhar nessas duas esferas, porque dentro dessas duas esferas, o autoconhecimento vai mostrar para você a sua verdadeira identidade, assim como você se vê, mas você se vê de acordo com uma identidade divina, celeste, porque o próprio Deus colocou em você os atributos dele. Olha o que ele falou dentro da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, mulher, se você não se vê como uma mulher cheia de dom, de talento, inteligente, que nasceu para vencer, que nasceu para ser próspera, que nasceu para ser bem-sucedida, que nasceu para ter saúde, que nasceu para ter resultado, você está tendo uma vida disfuncional. Essa sua identidade aqui, ó, ela não está compatível com a identidade do seu pai. Olha aqui, essa identidade,
a partir do momento que ela é revelada para você e trabalhada com ferramentas, ela vai desenvolver as suas habilidades, o seu dom e o seu talento, para você ser aquilo que você sempre foi, desde a eternidade. Olha que as escrituras narram, antes da fundação do mundo, o Senhor te elegeu, te escolheu com um propósito. Então você já carrega essa habilidade, você já carrega esse dom, você já carrega esses talentos. Mas por algum motivo, você não consegue enxergar isso. E é exatamente sobre isso que eu quero trabalhar com você. Para você se ver como Deus te vê, para você ter essa identidade celeste, para você ter essas habilidades aqui, para desenvolver esses dons, talento, para você ser aquilo que você nasceu para ser. E dentro dessa qualidade, você tem esses recursos naturais. Esses recursos naturais é exatamente essa identidade que o Senhor te deu. Só que quando você desconhece isso, você vai desconhecer isso também. Olha aqui, 99% das pessoas estão com o seu destino comprometido, porque desconhecem os recursos naturais que possuem. Por desconhecerem, não desenvolvem as suas habilidades e a sua competência. Não consegue desenvolver os seus dons e vive uma vida abaixo da média, vive uma vida sem propósito, vive uma vida sem... Olha que linda, minha amiga, Deus abençoe sua vida, Elietinha. Vive uma vida sem recursos financeiros. Mulher, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está feliz com o seu resultado? Você acha que você está vivendo o melhor de Deus para a sua vida? Como que vai ser a sua vida, mulher? Daqui 5 anos, se você estiver vivendo da mesma forma que você está vivendo hoje, qual vai ser o resultado que você vai colher? Quando eu falo de resultado, é resultado financeiro, é resultado de saúde, é resultado na área conjugal, é resultado na área dos seus relacionamentos com o seu filho. Daqui 5 anos, como que vai estar a sua vida se você estiver da mesma forma que você está hoje? Na grande maioria, quando eu faço essas perguntas nas minhas sessões, as mulheres, elas falam, se eu viver essa vida que eu estou vivendo hoje e ter esse mesmo resultado daqui 4, 5 anos, eu vou ser uma mulher triste. Sabe por quê? Porque na grande maioria, essas mulheres, elas ainda não desenvolveram as suas habilidades, o seu dom, o seu talento, que está tudo dentro delas, presa. Mulheres que estão presas dentro do seu potencial, porque desconhecem as qualidades que têm. Porque ficam presas dentro de uma esfera de crenças limitantes, de crença de escassez, achando que não pode, achando que não é inteligente o suficiente, porque aquelas falas da infância lá, que o pai gritava, você não vai dar nada, você não é inteligente, te comparando com outras pessoas. Porque constantemente essas falas que não foram reeditadas, ressignificadas, vai ser um mecanismo de assaltar você na sua vida atual. Eu vejo várias mulheres que são assaltadas na sua mente porque não conseguem desenvolver os seus dons e talentos, porque estão presas dentro de uma esfera emocional. E isso vai refletir na sua vida espiritual.
Porque alguém que não desenvolve as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, vai culpar quem? Na sua grande maioria, vai culpar Deus. Porque ela vai ter uma vida de oração que não é respondida, porque ela tem um relacionamento disfuncional com Deus e disfuncional com ela mesma. A vida dela não vai fluir. Eu quero que você compreenda que enquanto você não tiver a sua identidade definida naquele pai que te criou, você vai viver uma vida disfuncional. Porque essa vida disfuncional, ela simplesmente é reflexo das dores do seu passado. E quando a gente desconhece a causa, a gente não consegue combater a dor. Mulher, daqui 5 anos, você vai ter outro resultado. Se você entender que aquilo que você precisa já existe e está dentro de você, esperando você tomar posse de tudo que é seu. E eu não quero estender muito essa aula. E é exatamente sobre isso que eu queria apresentar hoje. Outra coisa que eu quero falar com você, mulher. Eu quero fazer uma pergunta para você. É só para aquelas mulheres que compreendem que precisa de ajuda, que tem consciência que a sua vida não está boa. Eu vou trazer um treinamento para você. Esse treinamento, mulher, o nome desse treinamento chama Governo da Mente. Porque dentro desse jardim da mente, a gente foi absorvendo as coisas que foram nos oferecendo. O nosso pai ofereceu isso, a sociedade ofereceu aquilo, o nosso marido ofereceu isso, os nossos amigos ofereceu isso, e debaixo dessas crenças, dentro desse jardim da nossa mente, a gente foi abraçando. Agora eu quero chamar você para governar. Governar sobre a sede das suas emoções. Para você ter o poder de escolha. Porque o poder de escolha está dentro de você, está na sua mão, esperando você gerenciar esse poder. Olha o que a Escritura diz: eu te dei poder. Um espírito de ousadia, de equilíbrio e de amor. E muitas pessoas não têm esse poder porque desconhecem, não têm esse equilíbrio porque desconhecem, não conseguem desenvolver esse amor porque desconhecem. E eu estou aqui para oferecer para você o governo da mente. O que é esse governo da mente? É um treinamento com 4 aulas online, na qual essas 4 aulas online eu vou trazer ferramentas do autoconhecimento, da inteligência emocional. Vou trazer ferramentas da área teológica, ferramentas que funcionam para você ter um relacionamento funcional com o pai, um relacionamento funcional com o seu marido. E quando eu falo de funcional, é algo que você vai poder aplicar na sua vida, algo aplicável. Dentro desse governo da mente, nesses 4 encontros, mulher, eu vou trazer essas ferramentas para você aplicar. Nós vamos ter essa aula ao vivo, online, que vai ser de 1 hora a 1h30, por apenas R$80. R$80. E você pode estar se perguntando assim, mas por que esse preço tão acessível? Esse preço tão acessível é porque eu quero ajudar você. E esse preço é para quem participou dessa aula e é para quem está lá no grupo. E eu quero trazer para a sua vida esse conhecimento totalmente aplicável para você sair de uma vez por toda
dessa vida de escassez. Escassez financeira, escassez espiritual, complexo de inferioridade, para você ter ferramentas, para você combater pensamentos tóxicos, para você gerenciar a sua mente, porque a sua mente, quando ela é gerenciada, por isso que se chama governo da mente, você pode escolher o que é que você vai pensar, o que é que você vai ter governo para você buscar dentro de você as ferramentas para combater aquilo que não agrega. Mulher, o resultado que você não tem é porque você não tinha ferramentas, porque se você tivesse, você teria. Então, não fique de fora. Eu estava calculando aqui com a minha equipe, R$80 é R$20 por cada aula. É um preço muito acessível. Muito acessível. A transformação que isso vai trazer e o impacto que isso vai ter dentro de você não tem preço. Eu tenho amigas de trabalho que já está cobrando R$800 por essas mentorias. Mas eu estou cobrando R$80, porque foi um propósito que eu fiz, de poder ajudar pessoas. Não fique de fora. Eu vou postar lá no grupo a forma de pagamento e como que você vai poder ter acesso ao link dessas aulas. Mulher, aquilo que você precisa já existe e está dentro de você, esperando você. Estou vendo aqui algumas pessoas. Eu vou finalizar essa aula. Eu quero agradecer as pessoas que entraram ao vivo. Eu quero agradecer por você estar aí. E antes de finalizar essa aula, como de costume, eu gostaria de fazer uma oração por você, mulher. Para você compreender que você tem que buscar na esfera emocional e na esfera espiritual. Quando você alinha essas duas potências, você vai conseguir ter essa identidade revelada no seu pai. Ninguém pode pôr limite para uma mulher que tem uma identidade revelada no pai. Ninguém.